Olá, estamos no 100º dia do governo Bolsonaro. O Bolsonaro tem dois grandes projetos a realizar, enormes. Primeiro, a reforma da Previdência. Ontem, dia 9 de abril, houve o primeiro passo à frente com a aprovação do relatório, não aprovação, com a apresentação do relatório do deputado delegado Marcelo, apoiando o projeto do governo. Afinal, precisa ser uma reforma da Previdência o mais próximo possível da economia de 1 trilhão que nós precisamos para o governo federal começar a equilibrar as contas públicas e evitar o arrombamento delas. O outro é o projeto anticrime do Moro. Eu até acho mais importante o projeto anticrime do Moro, porque ele vai combater a corrupção e o crime organizado, dois problemas graves do Brasil que enfrentam grandes resistências, porque muitos deputados e senadores são suspeitos, são acusados, são condenados por crimes de corrupção. Esse é um lado positivo. Além também desse lado, eu quero citar aqui dois ministros. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que tem dado uma contribuição relevante, demonstrando que tem trabalho no governo federal. Pelo menos lá no ministério dele tem. Não tem guerra ideológica, tem gestão. O outro é o Salim Mata, que tem um desempenho notável na área de privatizações e que é importantíssimo também nessa fase, né, de necessidade de destravar a economia. Mas eu quero lembrar o seguinte: o Bolsonaro até agora não demonstrou nenhum entusiasmo, nem pela reforma da Previdência, nem pelo projeto anticrime do Moro, que é urgente, que é necessário, que é extremamente necessário, nem mesmo pelas privatizações e pela questão da infraestrutura. Se vocês tiverem dúvida, perguntem para os responsáveis que eu citei aqui. Pois é, porque, na verdade, o entusiasmo do Bolsonaro está manifestado na declaração mais sincera que ele já deu na vida, que foi para o meu amigo Augusto Nunes, grande jornalista, na Rádio Jovem Pan, quando ele disse que ele deve a eleição dele ao filho Carlos e às redes sociais que o Carlos comanda e que gostaria muito de ter o Carlos ministro. Eu não entendi porque é que ele não tem, ele nomeia o ministro que ele quer. Será que não tem aprovação do rapaz lá da Virgínia? Não sei. O que é certo é que, se ele quiser nomear o Carlos, nomeia. Agora, essa declaração demonstra claramente que o entusiasmo do Bolsonaro ainda é a questão as redes sociais e os filhos, né? Ele tem 3 filhos políticos, o Flávio. O Eduardo é deputado federal para São Paulo, o Flávio senador pelo Rio e o Carlos vereador no Rio. Mas o Carlos é que foi citado por ele como um candidato dele a ministro, que até agora eu não entendi porque é que ele não nomeou. O certo é que isso aí demonstra que ele ainda não saiu da campanha. Quer dizer, ele ainda está voltado para... Eu fui eleito para isso. Se ele conseguir realmente aprovar uma reforma da Previdência, continuar a privatização, fazer um bom trabalho de infraestrutura, que está um desastre no Brasil e o Tarcísio está recuperando. E, sobretudo, acima de tudo, prioridade 0, projeto anticrime contra o crime organizado e a corrupção do Sérgio Moro. Bom, em compensação, o presidente ainda não é presidente de todos os brasileiros. Por exemplo, ele não é presidente do músico Evaldo Santos Rosa, que é um brasileiro pobre, né, porque morreu, pobre, comum, trabalhador, vive uma vida apertada, como todos os brasileiros, na situação econômica que o PT, o MDB e o PSDB também era sócio, nos deixaram, né? E, no entanto, como foi assassinado brutalmente, sabe por que ele foi assassinado? Estava desarmado. A polícia disse que não havia arma, nem bebida, nem droga no carro dele, com criança no carro, a mulher, o sogro e uma amiga. E, no entanto, 12 militares responsáveis pela guarda da Vila Militar fuzilaram de forma cruel, burra, estúpida e violenta o carro onde ele andava, matando o músico. E o que é que eu lamento? Eu lamento o seguinte: o Bolsonaro, 3 vezes interrogado por isso,
o porta-voz, que eu respeito muito, o general Rego Barros, tentou fugir, mas disse que o presidente não comentou isso. Como é que pode? Não tem nenhum tweet, né, sobre isso, nada, não declarou pesar. Alguém me escreveu aí no Twitter, eu peço desculpa por não me lembrar agora o nome, mas me dizendo assim, qual é a palavra que faltou? Eu disse, só faltou uma, pesar. Pesar do presidente, pesar do governador. O governador disse, isso aí não é comigo, não é a polícia militar. Que governadorzinho, depois ainda fica falando mal do Crivella, né? Que também é outro, né? Que além de estar omisso na chuva, está omisso no massacre. Os militares mentiram, tentando dizer que tinham reagido a um bandido. Não é verdade. Os tiros foram todos dados de trás para frente. Quem diz isso não sou eu, não é a esquerdopata brasileira. Quem diz isso é a perícia da polícia. Então houve um massacre e o mínimo que se precisava era que o presidente desse uma palavra, me sinto muito. O Rego Barros disse que o presidente confia na justiça militar. E daí? 12 militares mataram um cidadão comum que não era bandido. O Hélio Gaspari escreveu um brilhante artigo na Folha e no Globo, lembrando o general Leônidas Pires Gonçalves. O general Leônidas Pires Gonçalves foi um grande brasileiro para pacificar a redemocratização quando da passagem do regime militar para a chamada Nova República, que o Tancredo não assumiu, porque morreu, assumiu o Sarney. E o general Leônidas Pires Gonçalves dizia, quartel não tem algema. Com base nesse ensinamento, o Hélio disse, não tem que botar militar na rua patrulhando nada. A intervenção já foi um erro, apesar de aprovado pela população, um erro. Militar não serve para fazer policiamento. E a segunda coisa é que não adianta tentar tapar o sol com a pereira e virar as costas para a realidade. O povo brasileiro, presidente, essa senhora está chorando o marido, essa mulher é do povo. Não é apenas, né, o público que o elegeu à presidência nas redes sociais. O povo brasileiro está sofrendo no Rio a indiferença do Estado brasileiro, do qual Vossa Excelência faz parte, junto com o Witzel, junto com o Marcelo Crivella, e que não dá uma palavra de pesar. O Comando Militar do Sudeste, diante de um erro tão cabal como esse, não deu uma palavra de pesar em nenhum momento. Mentiu na nota e não deu uma palavra de pesar, depois disse que recolheu administrativamente aqueles que participaram da ação. Pelo amor de Deus. Bom, pelo amor de Deus, eu digo também o seguinte, o presidente tinha que ter ido lá no Rio com essa chuva, não era não? Uma chuva dessa, 10 vítimas da incúria da Prefeitura do Rio e também do governo. O senhor Witzel falou mal do Marcelo Crivella, mas o que é que o Estado fez nessa hora? Na hora que a cidade tem Eu fico pensando o drama do carioca, ter que escolher entre Marcelo Freixo e Marcelo Crivella. Agora, o Marcelo Crivella é um demente, um camarada que diz em 9 de abril de 2019 que não tem condições de prever uma chuva. Se a Isabel aqui em casa recebe por aplicativo diariamente não, horas antes da chuva, o aviso, como é que a Prefeitura do Rio não tem condições de saber o que é que vai chover? O jornal O Globo relatou 7 erros, que não vai dar tempo aqui eu relatar, mas são 7 erros, assim, primários de gestão no caso da chuva do Rio. Não vem com essa. O meu amigo Albino Bach me escreveu, olha, mas contra essa chuva não tem providência. Tem, seu Albino, tem providência, é que não foi tomada. O senhor Crivella não gastou um centavo do dinheiro que o governo federal mandou para resolver esse tipo de situação de multidão. Bom, o caos no Rio é provocado não por São Pedro, mas pela incompetência da Prefeitura, do Estado e da União. A União também tem responsabilidade sobre isso. Pois bem, vai chover mais lá. Aliás, está chovendo ainda, né? Bom, um outro ponto fraco do governo Bolsonaro nesses 100 dias é o episódio do Ministério da Educação, que tivemos o brevíssimo Vélez Rodrigues e assumiu no lugar dele o Abraham Weintraub. Eu continuo esperando dele, continuo torcendo por ele para fazer uma gestão. O Ministério da Educação continua precisando de gestão, está uma bagunça, um controle remoto vindo lá dos Estados Unidos, e essa bagunça continua com esse camarada no discurso de posse dizer, olha, quem não estiver satisfeito que se mude. Não tem essa não. O Estado, o ministro,
O funcionário público não tem obrigação de concordar com o governante. Não pode ser indisciplinado, mas há um direito na democracia, ministro, que se chama direito à liberdade de expressão, e o funcionário tem essa liberdade. Ele não pode boicotar, não pode sabotar, isso aí tem que ser punido realmente com demissão. Agora, discordar, ministro, que é isso? Dizer que não é autoritário? Autoritário demais, viu, ministro? Pois bem, por falar em autoritário, eu queria também lembrar, por fim, o episódio do bilhete que o Lula escreveu no dia 4 e distribuiu pelas redes sociais ao Zeca Dirceu, aplaudindo-o por ter chamado o ministro Paulo Guedes de tchutchuca para os ricaços e tigrão para o povão. É uma referência a um funk machista, sexista, bem ao estilo do Lula e do Zeca Dirceu, um deputado inerte, que nunca fez nada pelo eleitor dele, que nunca fez nada pela democracia brasileira, a não ser carregar o nome do pai, um esquerdista, guerrilheiro, acusado pelos colegas guerrilheiros de ser agente, de ter sido atuado como agente da polícia secreta de Fidel Castro e que vivia beijando o dólman do Fidel Castro. Pois esse rapaz, essa música é a própria trilha sonora do Zeca Dirceu e do Lula. Uma música machista que trata a mulher como um objeto e não tem nenhuma feminista que reclamou nem do Zeca Dirceu nem do Lula. O Lula, como é que era a história da mulher nordestina, como é que era duro na mulher, o clitóris duro, né? O grelo duro, a história de Pelotas, é uma cidade de homossexuais, quer dizer, homofóbico, machista, sexista. Este é o Lula que eu conheci. E é o Zé Dirceu. E isso está contaminando o debate no Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de forma irremediável. É uma bagunça. O presidente da comissão é um boboca absoluto, tem nem voz para comandar nada. O relator não sabe ler. O relator lê o relatório da Previdência, ele simplesmente não sabe ler. É um delegado de polícia que usa o nome delegado no cargo. Quer dizer, o cargo é mais importante do que ele. Bom, eu tenho que parar porque acabou o meu tempo. Direto ao assunto, em té e só a verdade e a informação nos salvarão.